Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o multímetro, que é esse instrumento que nós utilizamos para medir tensão, corrente, resistência e outras grandezas elétricas. Todo profissional que trabalha diretamente com eletricidade precisa ter familiaridade com esse instrumento. Como essa é a nossa primeira aula prática, nós vamos iniciar falando sobre algumas regras de segurança. Depois vamos falar sobre a interface do multímetro, seus terminais, seus controles. Vamos ver como medir resistência, tensão e corrente e também como fazer o teste de continuidade. Para reduzir o risco de acidentes com eletricidade, é importante nós utilizarmos uma vestimenta adequada. Então, as práticas de laboratório só podem ser feitas com a utilização de uma calça comprida e de um calçado fechado com sola de borracha. Não é permitido fazer essas práticas utilizando chinelos ou sandálias, ou ainda bermudas ou roupas curtas. Também não é permitido fazer as práticas utilizando adereços metálicos. Então, anéis, pulseiras, brincos e colares têm que ser guardados durante a realização dessas aulas práticas. Após a gente montar um circuito, é importante que o professor faça a verificação da montagem. Se a montagem estiver ok, o professor então vai liberar a energização desse circuito. Uma vez que o circuito estiver energizado, também não é permitido fazer a alteração ou manipulação desse circuito sem que antes se desligue a fonte. Então, se aconteceu algum erro durante a montagem, se faltou alguma coisa, a gente vai primeiro desligar a fonte de energia, desligar a bancada, para então fazer a alteração dos cabos. Claro que a manipulação de interruptores ou de outros controles não tem problema, não oferece risco. Agora, a manipulação de cabos é totalmente proibida com o circuito energizado. É importante também a gente manter uma postura de seriedade durante as práticas. Então, brincadeiras que possam oferecer riscos devem ser evitadas. E caso ocorra algum acidente, a primeira reação então deve ser apertar a botoeira de emergência, que é esse botão vermelho que existe em todas as bancadas. Isso então interromperá o fornecimento de energia àquela bancada e a gente pode então prestar o devido socorro à vítima. Agora vamos falar sobre o multímetro. Ele vem acompanhado por esses cabos, geralmente um preto e um vermelho, que são chamados pontas de prova. Elas servem para fazer o contato elétrico entre o multímetro e o circuito que nós queremos medir. Uma das extremidades é manipulada pelo operador. Na outra extremidade, as pontas de prova são conectadas nos terminais do multímetro. Então, o multímetro ele tem três terminais. Um que é um terminal para medição de corrente, um para medição de tensão, resistência, correntes pequenas e outras utilidades, e um terminal comum. O terminal comum é utilizado em todas as medições. Então, ele vai ser utilizado como uma referência de tensão para medição de tensão, como um retorno de corrente para medição de corrente. Isso a gente vai ver mais adiante. A gente sempre vai utilizar dois terminais do multímetro e a gente nunca vai utilizar ao mesmo tempo os terminais de corrente e o de tensão. Portanto, a gente sempre vai utilizar o terminal comum e mais um, o de tensão ou o de corrente. O multímetro, como o próprio nome diz, ele é um instrumento que concentra, que incorpora a função de vários instrumentos. Por isso que ele é chamado de multímetro, né? Ele também é chamado de multiteste. Então, com o multímetro, a gente pode medir várias grandezas, como tensão contínua, tensão alternada, resistência, corrente contínua. Pode fazer, inclusive, teste de continuidade, medir parâmetros de transistores e, dependendo do modelo do multímetro, pode medir até temperatura, utilizando alguns acessórios. Então, a função desempenhada pelo multímetro, ela é selecionada utilizando esse botão giratório, que faz esse barulhinho, né? Então, posicionando esse botão, a gente seleciona a função e seleciona também a escala de medição, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. A primeira medida que a gente vai ver, então, é a de resistência. Então, a resistência ela é medida utilizando-se o terminal comum do multímetro e o terminal do multímetro em que tem esse símbolo de ômega, que é o símbolo que a gente utiliza para a unidade ohm de resistência. Então, nessa função, o multímetro ele está desempenhando a função de um ohmímetro, que é um medidor de resistência. Para fazer, então, essa medição, a gente vai pegar aqui as nossas pontas de prova, vai conectar a ponta de prova preta no terminal comum e a gente vai conectar a ponta de prova vermelha no terminal aqui que tem o símbolo do ômega, que é o mesmo terminal que a gente utiliza para medição de tensão. A gente vai então selecionar a menor escala de resistência do multímetro para começar a nossa medição. Este é um resistor utilizado em placas eletrônicas. O multímetro já teve as pontas de prova conectadas
no terminal comum e no de medição de resistência, e nós estamos utilizando a escala de medição de 200 ohms. A resistência entre as pontas de prova é mostrada aqui como 0,2 ohms, que é praticamente um curto-circuito, que significa que as pontas de prova estão boas. Nós vamos tocar os dois terminais desse resistor com as pontas de prova. O multímetro continua mostrando na sua tela esse código OL. Esse código indica que o valor da resistência que nós estamos tentando medir é superior à escala de medição. Nós temos que aumentar a escala de medição, passando a usar agora 2.000 ohms. Vamos repetir aqui, vamos tocar os terminais do resistor. Nós vemos que o valor dessa resistência é de 1512. O multímetro não mostra na tela qual é a unidade da medida. A unidade a gente pega pela escala de medição. A escala que nós estamos utilizando é de 2.000 ohms. Então, o valor medido aqui é de 1513 ohms. Vamos utilizar agora um outro resistor aqui. E a gente vê que ele é um resistor cuja resistência é maior do que 2.000 ohms. Então a gente vai aumentar a escala para a próxima escala. Ainda é pequena demais. Agora vamos aumentar para 200 kΩ. Ainda não é suficiente. E para 20 megaohms. Então nessa escala a gente obtém o valor de... Vamos esperar ele estabilizar. 3,82. Mas será que é 3,82 ohms? Não, a gente está numa escala de megaohms. A escala aqui é mostrada como 20 megaohms. Então são 3,82 megaohms. É importante a gente escolher a escala adequada, porque se a gente usar uma escala muito grande, a gente pode ter um valor medido muito ruim. Aquele mesmo resistor que a gente mediu antes, cuja resistência era de 1.500 ohms, se a gente utiliza essa escala de 20 megaohms para fazer essa medição, a gente obtém o valor de zero. Bom, mas a gente sabe que a resistência desse resistor não é 0 ohms. Só que o multímetro, ele, por estar numa escala inadequada, ele não está conseguindo medir adequadamente, ou não está conseguindo pelo menos apresentar adequadamente o valor dessa resistência. Então, para entender essa questão da escolha da escala de medição, vamos pensar nesse exemplo. Aqui eu tenho uma peça e eu tenho duas réguas. As duas réguas têm 20 divisões, só que uma régua mede até 20 centímetros e a outra mede até 5 centímetros. Então, utilizando a régua de cima, eu consigo dizer que a peça ela tem entre 3 e 4 centímetros. Além disso, bom, eu posso tentar adivinhar, né? Mas vai ser mera adivinhação. Já utilizando a régua de baixo, eu consigo ver que a peça ela tem 3,8 centímetros, porque cada divisão aqui vale 0,2 centímetros. Então a régua de baixo, mesmo que ela tenha o mesmo número de divisões da régua de cima, ela me oferece uma precisão melhor. Por quê? Porque o valor da mínima divisão dessa régua ele é mais refinado. Então a mesma coisa acontece no multímetro. O multímetro tem um número finito aqui de dígitos que ele pode apresentar no seu visor. Então se eu utilizar uma escala de medição muito grande, eu não vou sensibilizar todos os dígitos apresentados no visor quando eu estiver medindo uma grandeza muito pequena. Assim é importante a gente utilizar sempre a menor escala possível para que a gente ocupe bem essa escala de medição, para que a gente utilize todos os dígitos que são mostrados ali pelo multímetro. Além dessa questão da escala, tem mais alguns cuidados que a gente precisa tomar quando vai medir a resistência. O primeiro deles é não medir a resistência em circuitos energizados. Primeiro, porque tem um risco associado, e segundo, porque a medida feita vai estar errada. Para entender por que vai estar errado, a gente precisa entender como que o multímetro funciona. Então, o multímetro ele mede a resistência injetando uma corrente no circuito e medindo a tensão que aparece nos terminais ali daquele circuito. Ele divide, então, internamente essa tensão pela corrente que ele injetou e, com isso, ele sabe a resistência. Agora, quando o circuito está energizado por uma outra fonte, a corrente que passa pelo circuito não vai ser só aquela corrente injetada pelo multímetro, e sim a soma da corrente injetada pelo multímetro mais a corrente injetada pela fonte. Assim, o multímetro, quando for fazer a conta da resistência, dividindo a tensão pela corrente, ele não vai saber exatamente qual que é a corrente que está passando pela resistência. Ele só sabe a corrente que ele está injetando. E é por isso que a gente não deve, então, medir resistências com circuito energizado, porque o valor medido não vai estar correto. Um outro cuidado a ser tomado é considerar a influência de outros elementos conectados em paralelo com aquele que eu quero medir.
a corrente injetada pelo multímetro vai se dividir pelos vários caminhos presentes no circuito, e assim a resistência medida vai ser menor do que se eu medisse apenas uma resistência individualmente. Assim, se eu quero medir a resistência de apenas um elemento, pode ser necessário desmontar uma parte do circuito. O próprio corpo pode influenciar também na medida, se eu estiver segurando os terminais de um resistor, por exemplo. Isso a gente vai ver agora na prática. Aqui eu tenho aquele resistor cuja resistência é de 3 megaohms, como a gente mediu anteriormente. Percebam que esse valor de 3 megaohms eu obtenho quando eu deixo o resistor na mesa e eu encosto nele apenas as pontas de prova. Agora, se eu segurar esse resistor com os meus dedos, o valor da resistência medida é bastante inferior. Aqui nós temos um valor de 2,2 megaohms, mais ou menos, 2 megaohms, e esse valor ainda está diminuindo. Por quê? Porque o meu corpo ele também possui uma resistência que está agora associada em paralelo com a resistência desse resistor, influenciando na medida. Então, quando eu for medir uma resistência muito grande, é importante que eu não toque nos terminais desse componente. A medição de resistência ela é utilizada para várias aplicações. Uma delas, por exemplo, é o teste de bobinas de motores e de transformadores. Essas bobinas elas são formadas simplesmente por fio de cobre que é enrolado e que geralmente possui uma resistência bem baixa, menor do que 10 ohms. Então, se a gente mede a resistência de uma bobina de um motor ou de um transformador e o valor medido está na casa dos quilo-ohms, já é uma indicação que aquela bobina pode ter algum problema, pode estar rompida ou queimada. Agora nós vamos falar sobre a medição de tensão. A tensão é medida em volts e corresponde à diferença de potencial entre dois pontos do circuito. As pontas de prova vão conectadas nos bornes de tensão e no borne comum, de preferência respeitando as cores, a ponta de prova vermelha no terminal de tensão e a ponta de prova preta no comum. Na outra extremidade, as pontas de prova tocam dois terminais de um elemento onde eu quero medir a tensão. Então, por exemplo, os dois terminais de uma resistência ou os dois polos de uma bateria. Uma diferença em relação ao caso anterior é que o circuito agora tem que estar energizado, caso contrário eu não vou ter tensão nenhuma para medir. Também como no caso anterior, é interessante a gente utilizar a menor escala possível para que a gente tenha a melhor precisão, que a gente aproveite da melhor forma a escala do equipamento. Uma diferença é que agora nós temos escalas para medição de tensão contínua e de tensão alternada. As escalas de medição de tensão contínua são utilizados para circuitos com baterias, fontes chaveadas e circuitos eletrônicos, ou seja, circuitos que são alimentados em tensão contínua. Nesse caso, o valor indicado na tela, ele indica o valor médio daquela tensão. O multímetro ele faz várias medidas e acaba calculando uma média. Esse resultado ele pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo da polaridade que eu coloquei as pontas de prova. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Já as escalas de tensão alternada são utilizados para circuitos alimentados pela rede, por exemplo, em corrente alternada. Nesse caso, o valor indicado na tela ele é o valor eficaz dessa tensão, que é um conceito que nós não vimos ainda, mas nós vamos ver na aula sobre corrente alternada. Aqui o resultado é sempre positivo, independente da posição das pontas de prova. Aqui nós temos um simulador online que vai nos ajudar a entender como é medida a tensão com o multímetro. Então eu tenho um circuito formado por uma bateria e duas lâmpadas conectadas em série. Para medir a tensão em uma das lâmpadas, eu vou colocar então uma das pontas de prova em um dos seus terminais e a outra ponta de prova no outro terminal. E aqui ele me mostra então uma tensão de 4,09 volts. Se eu só encostar uma ponta de prova no circuito, o multímetro não me mostra nenhuma tensão, porque ele não sabe qual que é a diferença que eu estou tentando medir, eu só estou encostando um terminal. Por isso eu preciso ter a ponta de prova preta servindo como uma referência. Agora eu posso ter aqui uma tensão negativa mostrada, porque nesse caso a minha ponta de prova vermelha está encostando no polo negativo da bateria e a ponta de prova preta está encostando num ponto que tem um potencial maior. Se eu inverter as pontas de prova, eu passo a ter um valor medido positivo. Existem várias aplicações para medição de tensão com o multímetro. A principal delas é verificar se um circuito está energizado, ou seja, verificar se está chegando tensão naquele elemento, naquele dispositivo que eu quero que funcione. Uma outra aplicação é a verificação do nível de tensão. Então, se eu estou numa instalação que eu não sei se
funciona em 220 volts ou em 110, eu posso utilizar o multímetro para medir a tensão naquela instalação. Além disso, nós podemos utilizar as escalas de medição de tensão contínua para verificar a carga de uma bateria, por exemplo, né? Saber se a bateria está carregada ou se ela já está no fim da sua vida útil. Nós também podemos utilizar a medição de tensão contínua para identificar os polos positivo e negativo de uma bateria ou de uma fonte de tensão em que isso não esteja identificado. Se a tensão medida é positiva, significa que a ponta vermelha está encostando no polo positivo. Já se a tensão medida é negativa, significa que a ponta vermelha está tocando no polo negativo. Então nós já falamos sobre medição de resistência e medição de tensão. Antes de falar sobre a medição de corrente elétrica, nós vamos falar sobre o teste de continuidade. Para entender a sua utilidade, vamos considerar esse exemplo aqui. Eu tenho uma lâmpada que é alimentada pela rede elétrica, através de um fusível e de um interruptor. Então, em funcionamento normal, tanto o fusível como o interruptor têm que se comportar como condutores perfeitos, com uma resistência praticamente nula. Agora, se a lâmpada estiver boa, mas não estiver acendendo, quer dizer que existe um defeito em algum desses elementos e eu preciso descobrir, então, qual deles está impedindo a passagem, a circulação da corrente. O teste de continuidade ele serve para verificar se existe uma ligação de baixa resistência entre dois pontos do circuito. Portanto, ele é utilizado para testar condutores, como cabos, conectores, fusíveis e interruptores. O multímetro ele vai emitir um bip se a resistência entre as duas pontas de prova for menor do que 70 ohms. Então, na prática, é como se eu fizesse um teste, uma medição de resistência, só que além de eu ter o valor medido na tela, eu tenho um sinal sonoro. Isso permite, então, que eu faça a verificação da conexão entre pontos de um circuito elétrico sem olhar para a tela do multímetro, olhando diretamente para o circuito. Isso torna, então, mais prático e rápido fazer esse teste. Assim como na medição da resistência, o circuito tem que estar desenergizado para que eu faça essa medição. Por fim, nós vamos falar sobre a medição de corrente, que é onde a maior parte dos erros acontece. Corrente, ela é medida em amperes e expressa o fluxo de carga em um ponto do circuito por unidade de tempo. Então, nessa condição, o multímetro ele opera como um amperímetro, que é um instrumento utilizado para medir corrente elétrica. Essa é a única condição em que nós vamos utilizar o borne de corrente do multímetro. A corrente, então, ela vai entrar pelo borne de corrente, sair pelo terminal comum e continuar circulando pelo circuito onde a gente está medindo. Isso quer dizer que o multímetro, ou seja, esses dois bornes do multímetro, eles têm que ser ligados em série com o circuito. A corrente tem que sair do circuito, passar pelo multímetro e continuar circulando, voltar para o circuito. Assim como nos casos anteriores, a gente vai utilizar a menor escala possível para ter a melhor precisão. Para entender melhor a ligação do amperímetro no circuito, vamos considerar essa analogia. A água que chega nas nossas casas, ela vem por tubulações e deve passar por hidrômetros para que seja medido o consumo mês a mês. Se uma residência não possui um hidrômetro, a companhia de água vai instalar um nessa casa. Para isso, o que ela vai fazer? Bom, primeiro ela vai cortar aquele cano que chega na casa e vai instalar um hidrômetro para que toda a água que entra na casa passe primeiro pelo hidrômetro. A mesma coisa acontece em um circuito elétrico, que é abastecido por uma fonte de energia. Para instalar um amperímetro, a primeira coisa que a gente vai fazer é interromper esse circuito em um ponto. A gente vai cortar um cabo ou soltar um cabo. E a gente vai utilizar o amperímetro, então, para fechar essa ligação. Assim, toda a corrente que sai da fonte passa pelo amperímetro para, então, passar pelo restante do circuito. Vamos ver isso no simulador, utilizando o mesmo circuito do exemplo anterior. Aqui, o amperímetro é representado de forma um pouco diferente. Aqui nós temos o terminal de entrada, aquele terminal de corrente, e aqui o terminal de saída, que é o terminal comum. Para medir a corrente nesse circuito, primeiro nós temos que interrompê-lo em algum ponto. Nós vamos usar um condutor, então, para conectar o circuito ao amperímetro, e depois outro condutor para conectar o amperímetro de volta ao outro ponto do circuito. E aqui a gente vê, então, que uma corrente circula de 0,41 amperes, ou 410 miliamperes. Um erro muito comum na utilização do amperímetro é o seguinte: suponha que eu queira medir a corrente nessa resistência. Então eu conecto o amperímetro aos dois terminais dessa resistência, como se faz para medir a tensão. Nesse caso, nós dizemos que o amperímetro está em paralelo com a carga. Na nossa analogia, isso seria o mesmo que instalar o hidrômetro
entre a entrada de água e a saída de esgoto. Isso teria duas consequências muito negativas. A primeira é que o hidrômetro não está medindo o fluxo de água que entra na casa. A segunda consequência negativa é que o hidrômetro agora formou um caminho alternativo e está jorrando água limpa diretamente para o esgoto. Da mesma forma, um amperímetro ligado em paralelo ao circuito não mede a corrente que está passando pela carga e, além disso, forma um caminho alternativo praticamente sem resistência, que pode provocar a circulação de correntes muito elevadas e danificar o circuito e também o próprio instrumento. Isso pode ser verificado em um experimento bem simples. Aqui nós temos dois multímetros. Eu vou usar esse aqui para medir a resistência entre dois terminais deste outro multímetro. Para a medição ficar mais fácil, em vez das pontas de prova, eu vou utilizar estes cabos banana. Então a resistência entre o terminal de medição de corrente e o terminal comum, nós podemos ver que ela se aproxima de 0 ohms. É uma resistência muito baixa, que representa praticamente um curto-circuito. Então, se nós ligarmos esses dois terminais em paralelo com uma carga, nós estamos na prática dando um curto-circuito naquela carga. Agora, a resistência entre o terminal de medição de tensão e o terminal comum, nós vemos que é uma resistência bem mais elevada. Colocando este multímetro na escala máxima de 2 megaohms, nós vemos que mesmo assim ele não consegue apresentar a resistência. Isso significa que a resistência entre esses dois terminais ela é maior do que 2 megaohms, 2 milhões de ohms. E é por isso que não há problema em fazer a medição de tensão colocando o multímetro em paralelo. A medição de corrente, por outro lado, não pode ser feita dessa maneira. Para ficar ainda mais claro, aqui está uma comparação da ligação do multímetro para medição de resistência, de tensão e de corrente. Notem que para medir a resistência e a tensão, as pontas de prova do multímetro são conectadas a dois terminais diferentes de um elemento. Já para medir a corrente, as pontas de prova nunca encostam nos dois terminais de um mesmo elemento. Elas apenas completam um condutor que foi interrompido. Essa necessidade de interromper um condutor pode ser muito inconveniente fora do contexto de um laboratório. Numa indústria, por exemplo, se quisermos medir a corrente de um motor, nós teríamos que desligá-lo e alterar a instalação para inserir o amperímetro. Para evitar esse transtorno, nós podemos utilizar um alicate amperímetro. Ele possui essa pinça que abre e fecha para abraçar o condutor cuja corrente nós queremos medir. Assim, nós não precisamos desligar ou desmontar o circuito para instalar um amperímetro em série. O lado negativo é que grande parte dos alicates amperímetros só serve para medir corrente alternada, não mede corrente contínua. Pode ser até que apareça um valor no visor se nós tentarmos medir a corrente com um alicate desses em um circuito de corrente contínua. Só que esse valor medido certamente não vai corresponder à corrente média naquele circuito. Assim como no caso da tensão alternada, quando nós medimos corrente alternada com um alicate amperímetro, o valor mostrado aqui é a corrente eficaz. O valor eficaz é um conceito que nós vamos estudar na aula sobre corrente alternada. Com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre a utilização do multímetro. Nós vimos para que servem os seus três terminais, vimos como fazer medições de tensão, de corrente e de resistência, teste de continuidade e como escolher as escalas. Obrigado pela atenção e até a próxima.